O governo federal pagou auxílio emergencial a mais de 135 mil mortos e a mais de 1 milhão de pessoas com renda acima da permitida para ter direito a esse benefício. As fraudes apontadas pela Controladoria Geral da União causaram um prejuízo de cerca de 11 bilhões aos cofres públicos. Irregularidades nos critérios de pagamento do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil são apenas um exemplo dos problemas deixados pelo governo Jair Bolsonaro para o futuro governo Lula. A pedido do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o Tribunal de Contas da União produziu um raio-x sobre a situação de obras em andamento e paralisadas no país, além de apontar 29 áreas críticas com risco de fraudes ou outras irregularidades que devem ser acompanhadas pelo novo governo. Analista riscos identificados em áreas como saúde, transporte, meio ambiente e educação. Para 2023, o projeto de orçamento no Congresso prevê um corte de 33% na educação básica. Deve ficar com um pouco mais de 11 bilhões de reais. Esse é o menor valor previsto no orçamento desde 2012. O relatório do TCU também aponta a falta de transparência no orçamento e riscos para o financiamento de áreas essenciais, além de falhas em estruturas de fiscalização e controle. Quais são as 29 áreas de risco apontadas pelo Tribunal de Contas? De que forma essas questões afetam a vida dos brasileiros? E como essas informações serão utilizadas pela equipe de transição do governo? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com o repórter Manuel Ventura, da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Manuel Ventura, quando a gente pensa em relatório do Tribunal de Contas da União, a gente logo pensa em algum relatório voltado para irregularidades e casos de corrupção. Mas não é só isso que tem nesse raio-x do Tribunal de Contas da União, né? O que o TCU elenca como ponto crítico, como áreas de alto risco? Olha, Carol, vou até dar um passo atrás para a gente entender como é a atuação do TCU e como vem sendo a atuação do TCU nos últimos anos. Porque o TCU, além de apontar nesses relatórios algumas irregularidades, nos relatórios que o TCU faz regularmente sobre diversas áreas, eles apontam irregularidades, eles apontam alguns problemas de planejamento, problemas de mérito de alguns programas, inclusive. Ele não é apenas isso. Então, o TCU tem uma grande quantidade de especialistas das mais diversas áreas, que elaboram sugestões de medidas, elaboram comentários sobre medidas do governo federal e dessa vez o TCU resolveu, a pedido do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, sistematizar isso numa só relatório, numa só publicação, de maneira a facilitar o trabalho da transição. Então, o TCU pegou vários relatórios que eles fizeram ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, são relatórios recentes, mas não são exatamente relatórios novos, né, dessa semana, por exemplo, para apontar problemas. Então, o TCU fez uma fiscalização em meio ambiente, por exemplo, apontou os problemas de fiscalização do IBAMA, os problemas de falta de recursos. Aí o TCU fez uma fiscalização nos benefícios fiscais, fez uma análise sobre os benefícios fiscais e apontou que ali é um risco. Com relação às obras também. E aí, falando então de cada um desses itens, né? Começando, por exemplo, com as obras paralisadas. O TCU aponta que 37% das obras públicas federais estão paradas. E ele faz um diagnóstico de por que isso acontece? Olha, Carol, o motivo mais forte de uma obra ficar parada hoje no Brasil é a falta de recursos. A falta de dinheiro no orçamento para investimento. A gente tem falado isso recorrentemente, que o dinheiro para investimento público ele reduziu muito. Em 2023, por exemplo, está previsto 22 bilhões de reais para investimento, que é um número muito baixo e que não é, no caso, por exemplo, do Ministério da Infraestrutura, não é suficiente para manter as estradas sequer para construir novas estradas ou fazer asfaltamento nessas estradas. Então tem um problema de recurso, mas também tem problema de licenciamento, tem problema de licenciamento ambiental, por exemplo. E o TCU chama atenção para a necessidade de analisar a gestão das obras paralisadas, quer dizer, saber quais são elas, saber como que é possível resolver isso, quais são as obras mais relevantes que estão paralisadas, para escolher quais são as prioridades, considerando quais são elas. Então, o TCU aponta, por exemplo, que tem problema de deficiência de projeto, tem problema de
a ausência de um cadastro único de obras paralisadas, por exemplo. O Ministério da Educação tem um cadastro de obras paralisadas, mas não está conversando com o cadastro dos outros ministérios. Então, isso gera uma ineficiência no recurso público. Também tem uma baixa capacidade, segundo o TCU, de conversa entre os governos, quer dizer, entre o governo federal, o governo do estado e o governo dos municípios, as prefeituras. Às vezes a prefeitura está fazendo por conta própria uma creche, por exemplo, sendo que poderia estar sendo feita com recurso federal e aquele recurso da creche ser usado para outro fim. E aí, né, Manuel, também tem um problema na priorização, né? Porque o TCU aponta, por exemplo, nessa parte sobre desenvolvimento regional, que a maior parte dos recursos, 80% dos recursos, vão para municípios que já têm um alto nível de desenvolvimento social e econômico, o que em tese não faz sentido, né? Você tem que investir nas áreas mais vulneráveis e mais carentes, né? Exatamente. O TCU chama atenção para isso, e essa questão é importante a gente mencionar porque ela acentuou, e essa é uma das grandes questões por trás do chamado orçamento secreto. O orçamento secreto que são aquelas emendas de relator, o nome técnico dado a ele, que o parlamentar, o aliado do governo no Congresso, ele indica para onde vai uma obra. A gente, falando assim, parece que não tem grande problema um parlamentar indicar uma obra, mas a questão é que, às vezes, e com muita frequência, uma cidade recebe uma obra que não precisa, enquanto a outra cidade, a pouquíssimos quilômetros de distância, não recebe nenhuma, porque naquela cidade não tem nenhum parlamentar aliado. Essa enxurrada de liberação de emendas de forma pouco igualitária entre os parlamentares e pouco transparente, que isso traz um desequilíbrio muito grande e que talvez nós estejamos diante do pleito mais desigual desde a redemocratização do país. E essa questão de que os recursos para as obras são destinados a municípios com alto nível de desenvolvimento escancara também esse problema do orçamento secreto, que você acaba direcionando recursos para cidades que não precisam, acaba direcionando recursos para regiões onde a necessidade de financiamento é menor do que em outras cidades. Porque a gente tem que lembrar também que as cidades com maior desenvolvimento social e econômico, elas têm recursos próprios, então elas têm capacidade de fazer investimento, enquanto a nível federal deveria ser focado em cidades em que não tem recursos, em que não tem a infraestrutura adequada. Falando em orçamento secreto, Manuel, tem um ponto que consta desse relatório do TCU que acho que ilustra bem, né, como é que funciona isso. Eles foram em cima dos investimentos da Codevasf, que é a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que atende a vários municípios, principalmente do Nordeste, e aí o TCU mostra como os recursos da Codevasf são dependentes de orçamento secreto, né? Quase 62% do que foi investido via Codevasf em 2021 vem das emendas de relator. Isso, 62%, quase 62% em 2021. E para efeito de comparação, Carol, se em 2021 a Codevasf dependia cerca de 62% dos seus recursos de emendas parlamentares, ou seja, 62% ali dos recursos da Codevasf vinham de emendas parlamentares, em 2017 eram 23%. Ou seja, isso significa que a Codevasf passou a ser usada como um instrumento para os políticos escolherem para onde vão as obras e os serviços. Isso acentua um critério político em detrimento de um critério técnico para a escolha da aplicação do recurso. Para o TCU, a Codevasf não faz uma análise criteriosa, uma análise detalhada do interesse social e da necessidade do uso daquele recurso. Tem um ponto importante nesse relatório, Manuel, que é em relação ao pagamento de Auxílio Brasil e anteriormente Auxílio Emergencial, em que o TCU identifica problemas sérios nos critérios de pagamento desse auxílio, inclusive com pagamento a pessoas que não teriam direito. E aí agora o governo Lula vai manter o Auxílio Brasil, vai transformar de novo em Bolsa Família, inclusive pagando mais, né, R$150 para cada criança nas famílias que têm filhos pequenos. Tem toda uma discussão para colocar esse gasto fora do teto, mas sem ter feito um pente fino em quem está recebendo esses benefícios, né? E o TCU aponta isso como uma fragilidade, e a gente sabe que o cadastro único do Bolsa Família foi muito mexido nesses anos de governo Bolsonaro, né? A gente não tem mais um cadastro muito confiável. Isso é importante mencionar e lembrar como é que foi criado o Auxílio Brasil. Ele surge logo depois do Auxílio Emergencial, que foi aquele programa de R$600 inicialmente, depois um pouco menor na pandemia, e passou
a ter um valor mínimo de benefício, né, inicialmente em R$400, depois esse valor subiu para R$600. Isso fez com que uma família de 5 pessoas, por exemplo, recebesse a mesma coisa que uma família de 2 ou apenas uma pessoa morando sozinha. Isso é um problema de foco, né, do programa, afinal de contas, existem necessidades diferentes. E também, junto com o Auxílio Brasil, veio um enfraquecimento dos cadastros do governo federal, porque esses cadastros eles são feitos em parceria com as prefeituras, essencialmente. E são as próprias prefeituras que deveriam fiscalizar quem recebe e quem não recebe. O governo federal deveria passar recursos para as prefeituras ajudarem nisso, porque é parte do orçamento federal fazer a manutenção dos programas sociais e dos cadastros sociais. Só que isso vem sendo reduzido ao longo do tempo. Tem que ter uma grande força-tarefa, comandada pelo Ministério da Cidadania, junto com estados e municípios, no sentido de localizar essas famílias e fazer com que esse recadastramento aconteça, identificando, inclusive, quais são os motivos pelos quais essas famílias não estão conseguindo chegar até o serviço. Muitas vezes é falta de documentação ou falta de recursos financeiros para chegar até o serviço, ou até mesmo uma dificuldade do serviço de abrir as portas para a quantidade de demanda que tem. No fim, tudo isso gerou uma necessidade de atualização do cadastro que não está acontecendo. Então, tem muitas famílias que precisam e não recebem, e, por outro lado, muitas pessoas que, pelos critérios do programa, não precisariam mais receber o benefício e acabam continuando recebendo. E isso vem num contexto em que está claro que vai ser mantido o benefício de R$600, sem esses critérios de focalização, por exemplo, e que os valores aumentam muito, mas não são capazes de atender toda a necessidade do programa. Para a gente lembrar, o Bolsa Família, ainda tinha esse nome em 2019, ele custava cerca de 35 bilhões de reais e atendia 14 milhões de famílias. Em 2023, o programa vai custar 175 bilhões de reais e vai atender 22 milhões de famílias, ou seja, o dinheiro existe, mas a pessoa que está precisando receber ainda não está recebendo aquele benefício, na avaliação do TCU. Manuel, tem risco de faltar dinheiro, de subfinanciamento para áreas essenciais como a saúde? Porque o Tribunal de Contas da União aponta um déficit de mais de 53 bilhões de reais, seria o montante necessário para suprir o déficit assistencial estimado até 2030. Isso também é um ponto de atenção, lembrando que o governo Bolsonaro aprovou a redução de ICMS sobre os combustíveis, o que afeta diretamente os gastos de estados e prefeituras em rubricas obrigatórias como a saúde. Exatamente. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma gestão, sempre os especialistas lembram isso, tripartite, quer dizer, tem recursos do governo federal, mas dos estados e dos municípios também. E nesse ponto específico, a redução do ICMS, ela diminuiu os recursos para a saúde e também para a educação, porque são as principais fontes de recursos do SUS. E o próprio orçamento federal, embora em 2020 tenha aumentado muito o recurso por conta da pandemia, ele vem ainda subfinanciando o SUS na avaliação do TCU. O TCU aponta, por exemplo, que vai haver uma elevação dos gastos devido ao envelhecimento da população. Isso não está contemplado no planejamento do governo federal. Também o TCU aponta que o modelo de organização do SUS tem problemas. Também aponta que houve uma inflação muito grande dos produtos em saúde. Quer dizer, os produtos da saúde tiveram um aumento de preço muito maior do que o aumento de preço do restante da economia. Isso acabou aumentando a necessidade de recursos para o Sistema Único de Saúde. E a gente lembra que é inevitável que em 2020 a gente teve a pandemia, várias pessoas tiveram que adiar cirurgias eletivas, tudo isso foi acumulando o número de necessidade de financiamento do SUS. A equipe de transição do presidente eleito, ela calcula que seja necessário pelo menos 22 bilhões de reais apenas para 2023 para aumentar e deixar o SUS no nível mínimo de funcionamento, ou seja, precisa de muito recurso. Manuel, no caso da educação, quais são os desafios apontados pelo Tribunal de Contas da União? A gente sabe que o Brasil tem várias metas, inclusive internacionais, para cumprir no campo da educação, mas a pandemia causou um estrago muito grande, sobretudo entre alunos das escolas públicas que não tiveram acesso a aulas remotas, né? O que o TCU aponta na área da educação?
O TCU avalia que as chances que existe uma possibilidade de não alcançar algumas dessas metas até 2024, mas aponta também outros problemas, como a ausência de regulamentação de sistemas de avaliar o custo do aluno, que isso é importante, essa questão técnica, mas ela é relevante para mencionar a capacidade de financiamento do sistema de educação. Também o TCU aponta que avalia que faltam indicadores de gestão e do desempenho da educação. Também, na avaliação do TCU, precisa melhorar os gargalos da política de educação conectada, quer dizer, há muitas escolas ainda que não têm acesso à internet, ou mesmo que tenha de maneira deficiente, sem acesso a computadores por parte dos alunos, e tem problemas também de recursos e de falta de recursos. Para 2023, a peça orçamentária de hoje, ela não tem recursos, por exemplo, para comprar ônibus escolares de alguma maneira. Só tem recurso para comprar um ônibus escolar. Então, isso gera, evidentemente, um gargalo e falta de acesso para parte da população à educação, principalmente à educação básica. Um capítulo bem importante desses desafios é o do meio ambiente, né, Manuel? O TCU reuniu dados ali sobre o avanço do desmatamento e a própria equipe de transição tem relatado dificuldade no acesso, né? O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena a transição, disse na semana passada que a equipe está tendo dificuldade de acesso às informações daquele sistema PRODES, que é usado para medir a quantidade de floresta derrubada no país. Solicitamos que os relatórios completos dos dados do PRODES Amazônia e do PRODES Cerrado no período de agosto de 2021 a julho de 2022 sejam enviados. O relatório traz, na realidade, a questão do desmatamento nos vários biomas brasileiros. A gente sabe que tem essa dificuldade nos dados e também um desmonte na fiscalização ambiental. Isso também está contemplado no relatório do TCU. Isso também está contemplado no relatório do TCU e é importante mencionar a participação do TCU no governo de transição, porque o TCU tem acesso aos dados e o TCU pode requisitar informações também. A gente sabe que a lei que trata da transição permite e autoriza o governo de transição a ter acesso a dados, por exemplo, mas o TCU pode determinar que o atual governo federal entregue dados à equipe de transição sob pena de punição aos atuais gestores, que alguns deles são concursados, enfim. O TCU participar dessa conversa é importante. E no meio ambiente, das áreas que estão sendo trabalhadas hoje, sem nenhuma dúvida, a área que mais falta informação na avaliação do pessoal da transição, dos times da transição que já está trabalhando, é a área de meio ambiente, que foi uma área bastante prejudicada em questão de orçamento, de atuação na avaliação dos técnicos do setor durante o governo Bolsonaro. O TCU aponta, por exemplo, que faltam recursos para a fiscalização do IBAMA, isso é o mais latente e, claro, aponta o aumento do desmatamento da Amazônia Legal desde 2012. Bom, a gente está vendo aí que o número de desafios é enorme, né? Mas para isso precisa de dinheiro. O TCU também aponta riscos na área fiscal, lembrando que a dívida bruta do governo passou de 51% do PIB em 2013 para mais de 80% em 2021. Para um país emergente, hoje se considera em torno de 60% do PIB uma dívida satisfatória. Países mais ricos podem ter dívida acima de 100% do PIB e mesmo assim conseguem fazer a rolagem da sua dívida. O TCU lembra também que o volume de renúncias fiscais, né, realizadas pelo governo é grande, só em 2021 mais de 329 bilhões de reais. O TCU faz alguma proposta nessa área, por exemplo, de revisão dessas renúncias, de como resolver esse nó? Olha, o TCU tem alguma série de análises a respeito do fiscal, porque, afinal de contas, a principal área de atuação do TCU, por assim dizer, é avaliar as contas do governo, avaliar a situação das contas públicas, que, no fim de tudo, acaba impactando todas as áreas. Esse ponto do tamanho das renúncias fiscais, ele é muito importante porque ele tem aumentado todos os anos, e essas renúncias, na avaliação do TCU, elas podem ser melhor avaliadas, porque é mais de 300 bilhões de reais, é um volume muito grande. Para a gente comparar, no começo da conversa eu falei que o Bolsa Família precisava de 175 bilhões de reais em 2023. Então, tem ali 300 bilhões de reais de renúncias fiscais que poderiam ser
ser avaliadas. Isso tudo é muito importante, o TCU faz esse alerta, porque a dívida pública brasileira ela é muito maior do que a dívida dos países que têm o grau de riqueza parecido com o Brasil, ou seja, dos países emergentes. Um país com uma dívida muito mais alta, um país com uma dívida mais alta do que a sua capacidade econômica, isso gera aumento de juro, e aumento de juro a gente sabe que tem um impacto muito grande na economia, mas principalmente na geração de empregos. E o TCU faz essa análise sobre as renúncias fiscais, que é importante, também faz análise sobre outras despesas. O TCU, por exemplo, avaliou que o Bolsa Família é um programa bem focalizado, que é um programa que tem um dinheiro bem gasto, mas, por outro lado, há outros programas que poderiam ser melhor avaliados. Um deles é o abono salarial. O abono salarial é aquele programa que destina um salário mínimo para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos por mês, isso por ano, né? Quem recebe até 2 salários mínimos por mês tem direito a uma espécie de 14º salário por meio do abono salarial. E o TCU acha que isso pode ser melhor avaliado se a gente considerar, por exemplo, que é um programa que beneficia quem já tem carteira assinada, enquanto tem mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. Bom, e aí o que a equipe de transição deve fazer com esses indicadores, Manuel? Como é que está o trabalho de diagnóstico até o momento? Então, agora que praticamente todos os grupos foram indicados, faltam muito poucos grupos de trabalho para serem indicados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, os técnicos do TCU vão marcar reuniões com as equipes de transição para apresentar esses dados, para apresentar quais são os diagnósticos, e a própria equipe de transição vai fazer o seu diagnóstico e a sua proposta. Essa fase da transição é importante nesse ponto, para apresentar diagnósticos e apresentar possibilidade de políticas públicas, porque ainda não há indicação, e não deve haver no curto prazo, indicação de vários ministros, e as propostas em si só serão apresentadas quando os ministros tomarem posse, e o próprio governo vai ter que elencar prioridades, qual a prioridade que ele vai começar, por exemplo, na área da saúde, na área da educação. Então, tudo isso vai depender de qual é esse diagnóstico que está sendo feito agora para elencar as prioridades e, a partir daí, tomar as decisões. A gente viu que foram várias questões apontadas de longo prazo, algumas questões estruturais que merecem uma atenção maior, tem algumas questões que são mais urgentes, e tudo isso vai ser definido de acordo com as necessidades do governo de transição. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Carol, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda e da Fernanda Pontes. Até mais!